Oi, pessoal, boa noite. Oi para todo mundo. Acho que agora deu uma sossegada, deu uma estabilizada aqui. Então, bem-vindos. Vamos começar a nossa semana. Então, qualquer coisa, vocês me auxiliem aí na identificação. Esse material foi um material disponibilizado para vocês pelo Moodle, tá? Nós temos esse material ali já enviado para vocês. Nós vamos falar sobre esse material hoje. Vamos conversar sobre as escolas do direito, as escolas de formação do pensamento jurídico, certo? Então, esse é o nosso objetivo, nosso objeto de estudo hoje. Na sexta-feira, nós não tivemos aula porque vocês estavam em palestra. Espero que todos tenham assistido, que todos tenham aproveitado ali a fala que foi apresentada pela Andressa. E essa semana também nós só teremos encontro hoje, porque sexta-feira é Sexta-feira Santa. Então, na sexta nós não nos encontraremos, você estará de folga. Então, aproveite esses seus momentos de descanso. Então, hoje nós vamos trabalhar com o nosso conteúdo. Temos aí um assunto muito importante para trocar uma ideia. Peço mais uma vez que, tendo qualquer tipo de dúvida ou dificuldade que vocês se manifestem, bem como fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de participação. Vocês sabem que eu gosto disso. Nós terminamos o material anterior fazendo aquela distinção entre direito comum, direito especial, as classificações, o que é direito, direito objetivo, subjetivo, as várias faces sobre as quais o direito se apresenta na nossa realidade. Mas quando a gente para pensar nessa ideia de direito, ou no que o direito significa, é inegável a influência de algumas linhas de pensamento para a identificação adequada do direito, do que o direito significa, sabe? Durante os séculos, e aí é durante os séculos mesmo, nós tivemos muitas pessoas que se preocuparam e se dedicaram a essa identificação, a dizer para as pessoas, a esclarecer as pessoas, olha, o direito é da onde, né? O direito ele é produto do quê? Quem cria o direito, né? Quem decide o que será uma regra jurídica e o que não será uma regra jurídica? Onde isso é pensado, imaginado, construído? Esse é o parâmetro que nós buscamos. E é uma dificuldade que nós observamos até o dia de hoje. Se nós pararmos hoje para pensar um pouquinho o que determina o direito, isso é difícil. É difícil nós pararmos para pensar sobre isso. Então, vou puxar um gancho aqui de algo para que você reflita comigo, né? Antes de estar em aula com vocês, eu estava em uma reunião com um grupo de pesquisa de uma universidade e estávamos discutindo justiça de transição no grupo de pesquisa. Então, é um grupo composto por, acho que imagino que umas 24 pessoas, 25 pessoas, um grupo bastante plural, desde acadêmicos, né, até professores, pesquisadores e tudo mais. E aí, em um determinado momento, falando sobre as fases da justiça de transição, a que coordena o grupo, né, a responsável pelo grupo, ela acabou colocando que a primeira fase da justiça de transição ela é observada a partir do final da Segunda Guerra, especificamente a partir do chamado Tribunal de Nuremberg. Eu não sei se você é familiarizado com esse termo, se você já ouviu falar sobre o Tribunal de Nuremberg. Quando a gente pensa em tribunais internacionais, o Tribunal de Nuremberg ele aparece como um dos principais tribunais que nós temos, que nós já tivemos, né, dentro da história dos direitos. Então, é um tribunal muito antigo,
é um tribunal bastante conhecido, e ele acontece em 1945, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Nós temos os países vencedores da Segunda Guerra se juntando politicamente com outros países e fazendo a seguinte interpretação, né? Que aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial é algo inadmissível, que precisa ser rechaçado, precisa ser deixado de lado, precisa ser ignorado. Ignorado, perdão, não pode ser ignorado. E essas pessoas que praticaram determinados crimes contra a humanidade, elas precisariam ter algum tipo de punição. Então, eles criaram um tribunal, montaram esse tribunal, a estrutura dele na cidade de Nuremberg. Por que a cidade de Nuremberg foi escolhida? Primeiro, porque é uma cidade alemã, com representatividade, com importância naquele momento, né? Mas, além disso, dessa representatividade daquele momento, Nuremberg é o berço do Partido Nazista. As primeiras organizações em torno do Partido Nazista, eles aconteceram na cidade de Nuremberg. Então, aí, oficiais nazistas, algumas pessoas envolvidas com o regime nazista foram ali julgadas pelo Tribunal de Nuremberg. Como consequência desse julgamento, pessoas foram condenadas à morte, outras à prisão perpétua, algumas à prisão de 20 anos, outras à prisão de 10, e tivemos 2 ou 3 absolvições. O tribunal, ele é criticado. Ao mesmo tempo que você encontra uma galera que fala, não, o Tribunal de Nuremberg é algo muito importante, realmente é um marco na tutela dos direitos das pessoas, nessa batalha para não termos a redução dos indivíduos, no sentido de que a guerra não pode fazer qualquer coisa e tudo mais. Tem uma outra voz, e uma voz forte, que vai falar assim, olha, o Tribunal de Nuremberg ele é um absurdo. Não pelo que ele julga, porque, entenda isso, quando uma pessoa... Claro que você pode ter gente que fala que o Tribunal de Nuremberg é um absurdo porque tinha que matar judeu. Pode ter gente que fala uma besteira dessa. Mas você vai encontrar uma galera dizendo que o Tribunal de Nuremberg é um absurdo, não pelo que ele está julgando. Eu também acho que é muito errado o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Só que, juridicamente, ele diz respeito a vários princípios. E aí a gente pode parar para pensar princípio da legalidade, princípio da anterioridade da lei penal, que são princípios que você vai estudar. Talvez em direito constitucional, o Rodolfo já tenha apresentado para você alguns princípios, entre eles o princípio da legalidade. O da anterioridade da lei penal, tenho certeza que não, mesmo porque isso você vai estudar em direito penal. Mas entenda, meus queridos, que quando nós temos uma nação soberana, independente, autônoma, essa nação, ela é estruturada a partir de algumas garantias, a partir de algumas bases muito sólidas, sabe? E uma delas se chama segurança jurídica. Qual é a ideia da segurança jurídica? Não precisa anotar nada, só acompanhe a discussão que a gente está traçando. É importante que eu, como cidadão, saiba as regras jurídicas que me vinculam, que incidem na minha vida, certo? Tanto é verdade que nós temos uma regra que diz o seguinte, eu não posso alegar desconhecimento da lei ao meu favor. Todo mundo tem que saber a regra que está valendo naquele momento. Beleza. Quando se cria o Tribunal de Nuremberg, ele aparece para punir atos, punir condutas que no momento em que elas foram praticadas não havia uma proibição. Perceba? Então é assim, nós temos várias condutas que aconteceram no âmbito da Segunda Guerra, em 1939, 1940, 41, 42, 43, 44, 45. Então, são quase 7 anos de um conflito bélico armado ali, que desrespeita muito determinados grupos, como, por exemplo, os judeus. Até então, não se havia, durante esses anos, uma previsão proibitiva expressa nesse sentido.
dizendo assim, olha, oficial nazista, se você matar um judeu, você será punido com pena de morte. Isso não existia. Não havia essa previsão. Aí termina a guerra, as tropas russas chegam até alguns campos de concentração e ficam abismadas com aquilo que elas encontram nos campos de concentração, corpos empilhados, muitas roupas, sapatos, pessoas ainda dentro da câmara de gás, mas já todas mortas, enfim, um retrato do inferno. Existem alguns relatos de soldados russos descrevendo o que eles viram a chegar em campos de concentração, e é bastante chocante, é bastante chocante. Mas, meus caros, aí criaram um tribunal de Nuremberg e fizeram o seguinte, olha, a gente está criando agora um crime que é fazer o que vocês fizeram, para julgar, não daqui para frente, mas para julgar as atitudes de vocês em 1939, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Qual é a segurança jurídica disso? Nenhuma. Porque pensa você, né? Você hoje saiu da sua casa, montou num carro e foi dirigindo até o seu local de trabalho. Um exemplo. Você fez isso porque hoje isso é possível. E existe uma garantia legal de que hoje isso é regular e está tudo certo. Aí chega amanhã, vem uma lei proibindo você de dirigir, você e todas as pessoas de dirigir. Aí ela vem punir você porque ontem você dirigiu. Mas ontem não tinha problema dirigir. Ah, mas você tinha que imaginar que era problemático dirigir, que ia poluir. Será que as coisas funcionam assim? Entenda que quando eu levanto esse discurso, eu não estou em momento algum protegendo as atrocidades que foram praticadas durante a Segunda Guerra. E nem estou dizendo se eu sou a favor ou contra o Tribunal de Nuremberg, nem é isso. Mas nós precisamos estar abertos a essa reflexão. Não achar que as coisas são sempre binárias, né? Então, ou a coisa é totalmente boa, ou ela é totalmente ruim, ou é céu, ou é inferno, sabe? Não é assim. As coisas não são sempre dois pesos o tempo todo, de maneira absolutamente opostas. Eu posso olhar para o Tribunal de Nuremberg, bem como a outros tribunais de exceção que aconteceram, e falar, olha, existem pontos positivos no Tribunal de Nuremberg e existem pontos negativos. E precisamos, a partir disso, refletir e tudo mais, né? Mas, quando acontece o Tribunal de Nuremberg, de alguma maneira, ele tinha um discurso que era o seguinte, olha, não havia previsão de que o que vocês fizeram era crime, mas vocês deviam saber, porque eu não posso desrespeitar a vida humana dessa maneira. E aí? Né? Quando eu defendo esse discurso, ou faço esse discurso de uma maneira bastante incisiva, eu estou falando que, olha, as regras justas, elas valem e não dependem do seu reconhecimento, não dependem da sua aceitação e não dependem do Estado dizer que elas valem. Isso aconteceu no julgamento do Tribunal de Nuremberg, porque eu tinha um discurso que, vocês fizeram isso. Tinha proibição? Não, mas você devia saber que era proibido. Que de uma forma humanitária, inadmissível seria ter esse tipo de conduta. Temerário esse tipo de fala, mesmo porque as pessoas têm tantos valores diversos, né? As pessoas elas são tão diferentes, tão distintas em muitas coisas e pensam tão diferente. Às vezes a gente não para fazer assim. Eu já tive de tudo em sala de aula e às vezes você não imagina que isso aconteça, sabe? E aí você percebe que é isso mesmo, as pessoas são múltiplas. Então, para você ter uma ideia, eu já tive aluno que fingiu câncer deliberadamente na graduação, de raspar o cabelo e tudo ser mentira. Tudo para não ser reprovado. Todos os alunos ficaram com dó,
o aluno se trancou no quarto por um tempo, parou de comer para emagrecer bem rápido e bastante, emagreceu, para causar aquele susto das pessoas, o tipo, nossa, em um mês a pessoa secou, fez todo esse teatro, a pessoa, todo esse teatro. E, nossa, os alunos ajudaram com dinheiro, os colegas dele, para ele poder ir fazer o tratamento fora da cidade. Professores auxiliando em relação aos trabalhos, às provas, até que se descobriu que ele nunca teve câncer, nem doente ficou. Então, assim, as pessoas são doidas, né? Assim, cada um tem a sua realidade, né? O seu critério. Hoje eu atendi uma pessoa no escritório e que às vezes a gente para pensar, olha, as pessoas são muito simples e às vezes não percebem coisas que para a gente são óbvias. A pessoa comprou um carro pelo Facebook, carro de Curitiba, não viu o carro. Aí o cara trouxe o carro, pelo menos o carro existia, né? Do males o menos pior. A pessoa trouxe o carro para Arapongas, ele não fez nada, nem de levar para mecânico, coisa nenhuma. Pegou o carro. Não deu uma semana, o carro fundiu o motor. Sério. Sabe assim, a pessoa vai te contando, você fica assim, gente, como assim a pessoa vê um anúncio de carro no Facebook, acha que é sensacional comprar à distância, sem nem saber se o carro presta, se não presta e tal. Para mim isso pode ser óbvio, mas as pessoas são simples em muitos casos, não tem muitas vezes essa ideia de que tem gente que não vale nada mesmo, né? É isso mesmo. Então acaba sendo muito difícil quando nós deixamos as regras jurídicas tão soltas. E isso é um problema que a gente vai enfrentar. Mas, enfim, o que nós precisamos pensar, né, em torno do nosso conteúdo de hoje desde que o mundo existe, desde que a sociedade se organiza minimamente, eu tenho pessoas tentando explicar de onde as normas jurídicas são provenientes. O que produz legitimamente a norma jurídica? Porque se eu paro para pensar hoje na nossa realidade, eu posso entender que, por exemplo, em uma sociedade em que, nesse momento, se fala sobre lockdown, eu posso entender que não é razoável, então, eu ter meu imposto de renda cobrado, ou meu IPVA cobrado. Então, se eu não posso produzir renda, porque se eu sou profissional liberal, eu não trabalho, eu não recebo. E aí, tudo bem, eu não tenho entrada, mas eu tenho que ter saída. E essa saída vai sair de onde? E o Estado não vai ter dó de mim, a ponto de falar, não vou cobrar de você os tributos que eles estão exigidos nesse momento. Eu posso achar isso um absurdo, ok, mas eu tenho algum tipo de poder para modificar a legislação? Eu não. Então, hoje o Estado entende, olha, Tiso, você não é o ente produtor da norma jurídica. Paciência, não sou mesmo. Assim como acredito que nenhum dos senhores sejam. Não sei se alguém aí é membro do legislativo, ainda que municipal de algum lugar. Mas não sendo, nós não somos fontes produtoras da norma jurídica. Mas, ao longo da história, nós temos determinados grupos dedicando tempo e esforço para mostrar para as pessoas de onde o direito é proveniente. Quando a gente pensa nessas escolas, né, e essas pessoas, elas são membros das chamadas escolas de formação do pensamento jurídico. Estou escrevendo aqui para vocês. Essas são as escolas de formação do pensamento jurídico. O que são essas escolas de formação? São grupos que dedicam esforços para dizer, explicar de onde o direito é proveniente. Isso é a ideia que nós temos em torno dessas escolas. A escola mais antiga que nós temos de formação do pensamento jurídico é a chamada Escola do Direito Natural, ou Jusnaturalismo, ou Escola Jusnaturalista, tá? Então, a gente tem aí a primeira escola mais antiga, Escola do Direito Natural. Ela também pode ser chamada também de Escola Jusnaturalista.
A escola justnaturalista, como o próprio nome diz, é a primeira escola, a mais antiga, e ela foi a única escola por séculos. Então, porque ela tem algumas vertentes, então, dentro dos seus desdobramentos, ela foi uma escola que produziu efeitos e teve seus membros dissidentes, né? Por muitos e muitos anos. E hoje ela tem retomado uma força. O justnaturalismo ele perdeu muita força no século XX, muita força mesmo, a ponto de quase ser esquecido. E ele, desde o final do século XX, século XXI, ele vem ganhando força de novo, dentro de uma posição intermediária que a gente vai comentar no final do nosso bate-papo. Mas qual que é a ideia, né, da escola do direito natural ou escola justnaturalista? Nós temos um parâmetro, e esse parâmetro está no próprio material. Essa escola ela é fundada no pressuposto de que existe uma lei natural eterna e imutável, uma ordem pré-existente. E aí ela pode ser... Não, vamos deixar aqui em amarelo o que representa a escola do direito natural. Então, acreditar no justnaturalismo ou defender o justnaturalismo é crer que existe uma lei natural, eterna, imutável, uma ordem jurídica pré-existente à humanidade, às pessoas. E ela é válida para todas as pessoas, em todos os lugares, para todo sempre. Tá? Então, aqui nós estamos diante, né, de uma norma válida para todas as pessoas, em todos os locais, para todo sempre. Esse é o parâmetro inicial do direito natural, das normas do direito natural. Mas, ok, o fato de eu achar que ela vale para sempre, para todo mundo, não me explica de onde ela vem. E aí nós podemos ter normas de ordem divina, fruto da natureza, ou ainda pela compreensão racional do homem. O que eu coloquei aqui em verde para você, ele te apresenta as três categorias, as três vertentes, né, do justnaturalismo. Então, nós temos, vamos colocar aí, né, o justnaturalismo clássico, temos o justnaturalismo teológico e temos o justnaturalismo antropológico. Meus queridos, atenção aqui. Os três defendem a existência de uma lei natural, eterna, imutável para todo mundo, blá, 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 os três. Eles divergem na explicação de onde essa lei natural ela é proveniente. De onde vem essa lei natural, eterna, imutável e blá, 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 blá. Para o justnaturalismo clássico, a lei natural ela é produto da natureza. Né? Então, assim, vou colocar aqui ainda dentro do A, né? Porque fazendo menção ao justnaturalismo clássico. A fonte produtora da lei é a natureza. O que a literatura clássica vai chamar de cosmos. Para o justnaturalismo teológico, a fonte produtora da norma é uma divindade. Cuidado, tá? Eu não posso associar o justnaturalismo teológico ao Deus cristão, porque o Deus cristão ele é a fonte produtora da norma na sociedade hebraica da antiguidade. Isso é fato, naquele momento. Perfeito. Mas, meus caros, eu tenho sociedades que não são cristãs e ainda assim podem pensar e se estruturar dentro de um justnaturalismo teológico. A gente vai falar de um por um, tá? Fica tranquilo. Por primeiro, é só uma visão geral desse conteúdo. E o justnaturalismo antropológico, que é a terceira possibilidade, nós estamos falando que essa lei natural ela é fruto
do reconhecimento racional do homem. Então, ela existe e o homem, por conta da sua racionalidade, por conta do uso da razão, por isso que o justnaturalismo antropológico ele vai poder ser chamado de racionalista, tá? Então, vamos colocar aqui a ideia do justnaturalismo antropológico. Ele pode ser chamado de justnaturalismo racionalista. Por quê? Porque essa regra natural ela é fruto do reconhecimento racional do homem. O homem, fazendo uso da sua razão, reconhece as diretrizes de direito que, de alguma maneira, influenciam uma sociedade. Tá? Então, aqui é um parâmetro muito importante para a gente pensar. Então, de início, é importante que a gente seja apresentado, né, a essa chamada escola justnaturalista e as suas 3 vertentes. Certo? Por conta do nosso tempo, eu vou encerrar aqui e a gente já retorna. Beleza? Até daqui a pouquinho.